não. Mas Ele deixou a sua palavra, e na sua palavra, tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos está contido na sua santa e poderosa palavra. Tudo o que está acontecendo diante dos nossos olhos, todos os desastres naturais, as guerras que estão se intensificando, tudo isso que vem acontecendo são profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Principalmente terremotos em várias partes, em vários lugares, e a intensidade que essas coisas vêm acontecendo. Então, são profecias da Bíblia se cumprindo, e por meio dessa live, nós vamos entender um pouco, por meio da palavra do soberano Deus, o porquê desses acontecimentos no mundo, o porquê que é necessário que essas coisas venham a acontecer no mundo atual. Amém? Em Mateus 24, onde é o texto que eu vou trazer, em Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo alertou que antes da sua volta, o mundo testemunharia acontecimentos que chamariam a atenção de todos. Prestem muita atenção no que está escrito aqui. O Senhor Jesus Cristo alertou em Mateus 24 que antes da sua volta, o mundo testemunharia acontecimentos que chamariam a atenção de todos, como, por exemplo, guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Quando notícias de terremotos surgem, muitos se lembram imediatamente dessas palavras e se perguntam: estaríamos vivendo os sinais se intensificarem diante dos nossos olhos? E é isso que está acontecendo. Os sinais das profecias do Senhor Jesus Cristo estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Embora ninguém saiba o dia nem a hora, o Senhor Jesus Cristo deixou claro que seus seguidores deveriam estar atentos aos acontecimentos e conhecer as profecias para não serem pegos de surpresa. Os sinais que vêm acontecendo diante dos nossos olhos não existem para gerar medos, mas para despertar vigilância, fé e preparação espiritual. Aleluia. Vejam bem, os sinais não existem para gerar medos, mas para despertar vigilância, fé e preparação espiritual. Isso aqui, para nós que somos cristãos, nós que somos seguidores do Senhor Jesus Cristo, que somos servos do Senhor Jesus Cristo, esses sinais que vêm acontecendo no mundo não é para nos deixar apavorados, para nos deixar com medos. Pelo contrário, nós que somos servos do Senhor, esses sinais que estão acontecendo diante dos nossos olhos, ele vem para despertar vigilância. Nós que somos crentes, que somos servos do Senhor Jesus Cristo, devemos estar vigilantes aos sinais, e a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, ela tem que estar ativa, e devemos estar vivendo uma preparação espiritual para o grande encontro do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, aqui nesta mensagem, vamos estar se deparando com algumas verdades da Bíblia, com algumas verdades da palavra do soberano Deus. E o dever de todos nós, que somos ministros do Evangelho, pregadores da palavra, é o nosso dever, como pregadores, pregar a verdade, alertar as pessoas por meio da verdade, advertir as pessoas por meio da verdade, trazer as pessoas, fazer com que as pessoas se voltem para Cristo, para o Deus Todo-Poderoso, por meio da verdade. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo declara em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus Cristo é a verdade que liberta não só do engano religioso, mas também o Senhor Jesus Cristo é a verdade que liberta o homem de cadeias espirituais malignas, da escravidão do pecado. O Senhor Jesus Cristo liberta as pessoas
do pecado no modo geral, da rebelião das pessoas com relação a Deus no modo geral. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade que liberta. E nós vamos estar se deparando com a pregação genuína do Evangelho, pregando a verdade, porque nos dias atuais, pregar a verdade é tido para muitas pessoas que gostam de fazer o que querem das suas vidas, que não gostam de ser confrontadas. A pregação da verdade, a pregação do Evangelho se torna ofensivo na vida de muitas pessoas. Pregar a verdade hoje, pregar o Evangelho, a gente está vendo hoje muitos cristãos sendo perseguidos, muitos servos de Deus sendo perseguidos pelas pessoas. A gente vê na Nigéria cristãos que vêm perdendo suas vidas por amor ao Evangelho, por amor ao Senhor Jesus Cristo, por amor ao reino de Deus. E mesmo diante de ameaças de morte, esses irmãos em Cristo lá da Nigéria, eles não negam sua fé. Eles preferem perder a vida do que negar a sua fé em Cristo. Eles morrem, mas estão morrendo, mas mantendo a fidelidade ao Evangelho, mantendo a fidelidade ao reino de Deus. E bem-aventurados são estes irmãos em Cristo que estão perdendo suas vidas por amor ao Evangelho, porque o reino de Deus, a cidade santa, o céu de glória estará garantido para aqueles que morrem em defesa do Evangelho. Até porque o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 24, versículo 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar amando o reino de Deus, aquele que perseverar amando a palavra de Deus, aquele que perseverar fazendo a vontade de Deus, aquele que perseverar andando no caminho do Senhor, aquele que perseverar vivendo uma vida de submissão ao Deus Todo-Poderoso, será salvo. E eu vou estar pregando aqui, vou estar trazendo esse texto, para que as pessoas entendam que é o nosso dever pregar a verdade. Para que as pessoas entendam que é o nosso dever alertar e advertir. Eu estou vendo aí em muitos lugares no Brasil, cristãos sendo perseguidos, cristãos sendo impedidos de pregar o Evangelho, cristãos sendo impedidos de pregar o Evangelho nos coletivos, cristãos sendo impedidos de pregar o Evangelho nas praças, cristãos sendo impedidos de pregar o Evangelho nos terminais. As pessoas estão incomodadas com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. As pessoas, para se defenderem, para querer auto-justificar a sua forma incorreta diante de Deus, para querer justificar a sua conduta diante de Deus, elas não toleram mais ser confrontados. Eu vi um relato de uma pessoa que disse: é bom mesmo que acabe com esse negócio de pregação dentro dos coletivos, porque eu não quero pegar um coletivo pela manhã e me deparar com um pregador dizendo que nós vamos para o inferno. Não é o pregador que diz que você vai para o inferno. Não é um pregador que diz para onde vai aqueles que desobedecem a Deus, para onde vai aqueles que rejeitam a Deus. Não é o pregador, é a palavra de Deus. Nós somos ministros da palavra. Nós somos eleitos para pregar o Evangelho, para compartilhar a mensagem de Cristo. Então, é o próprio Deus alertando e advertindo as pessoas. E é bem verdade que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus justo e Ele é fogo consumidor. Se você faz coisas que ofendem a Deus, se você faz coisas que desagradam a Deus, se você peca deliberadamente, se você tem prazer em ofender a Deus, de se rebelar contra Deus, de se opor aos princípios e os propósitos de Deus, é óbvio que você será condenado ao lago de fogo. Até porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo.
Então nós pregamos a palavra, advertindo por meio da palavra, alertando por meio da palavra. Aí a pessoa chega e diz: eu não quero que esses crentes só vivem julgando, esses crentes só vivem condenando. Crente não vive julgando, crente não vive condenando, ele prega o evangelho. Aquele que tem compromisso com o reino de Deus, ele não julga ninguém, não condena ninguém, simplesmente ele prega o evangelho para todas as pessoas. Agora vai de você aceitar ou não a mensagem de Cristo. Você tem um direito que Deus permite. Você tem um direito de escolha de seguir a Cristo, de amar a Cristo, ou de seguir o seu próprio caminho e rejeitar a Cristo. Você tem um direito. O Senhor Jesus Cristo, Ele não obriga ninguém a amar Ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele não obriga ninguém a andar no caminho dEle. O Senhor Jesus Cristo, Ele não obriga ninguém a fazer a vontade dEle. Pela permissão de Deus, você tem o direito de fazer o que quer. Mas escolhas erradas têm consequências. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, separação eterna de Deus. O problema de muitas pessoas é que estão vivendo suas vidas como se não houvesse, como se não fosse haver um julgamento, como se Jesus não fosse julgar a humanidade. Meu amado, no reino de Deus há o livro da vida e há o livro das obras. Todas as nossas atitudes, nossas ações, nossa conduta está sendo anotado no livro das obras. E seremos julgados baseados no que fazemos aqui em vida. Então, como é que a pessoa quer merecer o reino de Deus se as escolhas dela são opostas aos princípios divinos? Como é que a pessoa quer chegar e ser salvo se as coisas que ela faz nessa vida é contrário aos princípios de Deus, aos propósitos de Deus? Se as pessoas têm o prazer de se rebelar e de ofender a Deus? Porque o pecado é uma terrível ofensa contra o próprio Deus. É um ato de rebeldia e de revolta da criatura contra o Criador. Então Deus é justo. Só entrará no reino de Deus aqueles que fazem a vontade de Deus e que são obedientes a Deus. Se você não faz a vontade de Deus, se você faz da sua vida o que quer, ofendendo a Deus de consciência, você não vai entrar no reino de Deus. Não somos nós, pregadores, que falamos. É a palavra de Deus. Então, quando nós pregamos para as pessoas, falando sobre o arrependimento, falando sobre a vida de Cristo, para que as pessoas se arrependam e busquem a sua salvação, caso contrário, irão ser condenadas, irão para o lago de fogo, irão para o inferno, serão separadas da presença de Deus para toda a eternidade, passarão pela segunda morte, que é a morte espiritual. Meu amado, todos nós vamos prestar conta com Deus pelos nossos atos. Um dia vamos estar ante o tribunal de Cristo para prestar conta com Deus. Todos nós seremos julgados, crentes e descrentes. Não pense que você vai fazer da sua vida o que quer e morreu, acabou, que não existe esse negócio de morreu, acabou. Todos nós seremos ressuscitados e julgados. Agora a diferença é que o crente, o cristão, ele não passará pela segunda morte. O cristão não passará pela segunda morte. Ele pode morrer fisicamente, mas será ressuscitado e viverá a eternidade com o Rei da Glória, com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia o porquê que nós temos que pregar a verdade, o porquê que nós temos que alertar as pessoas por meio da verdade. No livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 ao 19, o Deus Todo-Poderoso diz: quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua própria iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Aleluia. Louvado seja Deus. É por isso que pregamos a verdade. A gente prega a verdade não para condenar, mas para salvar. Salvar as pessoas dos enganos, dos erros,
salvar as pessoas da escravidão de Satanás. O problema é que nos dias atuais de tolerância, o discernimento espiritual criterioso pode ser visto como sendo julgador. Há muitas pessoas que dizem, não julguem, elas até mencionam Mateus 7, versículo 1. No entanto, o Senhor Jesus Cristo também nos ensina, não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. João capítulo 7, versículo 24. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 ao 3, Paulo diz que os cristãos julgarão o mundo e os anjos. Porventura não sabeis que os santos há de julgar o mundo? E se o mundo é julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12 ao 13, ele também instrui os cristãos a julgar os que estão dentro da igreja, não os de fora. Nós, quando pregamos nas ruas e pregamos nas praças, nos coletivos, a gente não prega para julgar ninguém. Se tem algum pregador julgando as pessoas, ele está errado. Não é o nosso dever julgar ninguém. A gente prega alertando, a gente prega advertindo, para que as pessoas venham se arrepender e buscar a sua salvação. Então vamos para o texto aqui, meus amados. Vamos para o texto. Lembrando que Mateus 24, você que está na live e queira acompanhar, Mateus 24, versículo 3 ao 14. Lembrando que no Santo Evangelho, segundo Mateus, o Senhor Jesus Cristo alertou que antes da sua volta, o mundo testemunharia acontecimentos que chamariam a atenção de todos. E o que mais vem acontecendo no mundo, vem se intensificando no mundo, são as guerras, as fomes em vários lugares, pestes, que significa enfermidades em vários lugares, e terremotos em vários lugares. Os sinais não existem para gerar medo na vida daqueles que seguem ao Senhor, mas para despertar vigilância, fé e preparação espiritual. Então eu vou trazer 4 sinais. 4 sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, eu quero destacar o seguinte. Abrir um parênteses. Vivemos dias de dores de parto. Preste muita atenção. Vivemos dias de dores de parto. Mateus 24, 8, você pode pesquisar. Onde crises sociais, crises morais e naturais se intensificam. A pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás, sobre qual sinal haveria da vinda do Senhor, continua ecoando hoje. O Senhor Jesus Cristo não nos deixou no escuro. Ele deu sinais claros para estarmos alertas. Consegue acompanhar aí, Bel? O primeiro sinal que eu destaquei aqui está o estudo, está o texto, são textos que eu pesquiso e vou anotando, para ficar mais fácil de estar transmitindo a mensagem. Mas tudo dentro da Bíblia. Aqui não tem nada fora da Bíblia. Tudo que eu vou falar está na Bíblia, na poderosa palavra do soberano Deus. O primeiro sinal, o aumento da maldade e o esfriamento do amor. O texto diz, e o Senhor Jesus Cristo
declara: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, versículo 12. O Senhor Jesus Cristo diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Gente, estamos nos deparando com tanto ódio. O ser humano está perdendo a cabeça com tamanha facilidade. As pessoas estão se estressando com tamanha facilidade. As pessoas estão se odiando com tanta facilidade hoje. Tudo é motivo de ódio. Tudo é motivo de mágoa. Tudo é motivo de rancor. Ainda mais quando você é uma pessoa que tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. As pessoas já te olham de uma forma, já te olham com ódio, com raiva, com fúria. As pessoas hoje, por qualquer coisa, se sentem ofendidas ou ofendem os outros por qualquer coisa, por qualquer motivo. As pessoas hoje que vão cometer crimes, o prazer que as pessoas têm de tirar a vida uma das outras, de agredir. No trânsito, as pessoas não têm aquela paciência. Qualquer motivo de discussão no trânsito é motivo de pessoas puxarem arma de fogo, arma branca, com aquele ódio, com aquele desejo de matar, de tirar a vida do próximo. E Jesus, ele alertou. E dentro da igreja, um irmão não pode ter um destaque que as pessoas já o invejam, já o difamam, já o caluniam. Os irmãos se odiando, uma irmã odiando a outra irmã, o irmão odiando o outro irmão. E o amor está se esfriando. Dentro da igreja hoje, a gente se depara com pessoas que não têm comprometimento verdadeiro com a palavra de Deus. São pessoas que vão para a igreja, mas estão preocupadas nas redes sociais, no celular. São pessoas que vão para a igreja e já fica buscando a hora para terminar o culto. São pessoas que não amam mais a palavra de Deus, não têm aquele amor pela palavra de Deus. E o amor está se esfriando. Jesus alertou, e esse tempo chegou, está diante de nós. A iniquidade, que significa desrespeito aos mandamentos e às leis de Deus, se tornaria a norma. A consequência direta é o egoísmo, a falta de empatia e a traição nas relações humanas. Não podemos deixar o caos do mundo esfriar o nosso amor pelo soberano Deus e pelo próximo. A perseverança no amor é o nosso maior testemunho. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal: guerras e caos no mundo. Guerras e caos no mundo. Mateus 24, versículos 6 ao 7, o Senhor Jesus Cristo declara: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, no verso 6, o Senhor Jesus Cristo prevê um cenário de instabilidade geopolítica constante. A expressão rumores de guerras sugere uma época marcada pelo medo, tensão e ameaças militares, mesmo quando o conflito aberto ainda não começou. O Senhor Jesus Cristo diz mais: vede que não vos assusteis. A estabilidade emocional dos cristãos é central. Esses eventos são sinais, mas não devem causar pânico, pois estão sob o controle do soberano Deus. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, declara o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo define o caráter desses sinais como o princípio das dores,
Eles são precursores, indicando a aproximação, mas não o fim imediato. Indicando a aproximação, mas não o fim imediato. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos para o terceiro sinal. Aleluia. Vamos para o terceiro sinal. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos para o terceiro sinal. O engano religioso e a falsa espiritualidade. O terceiro sinal vai falar sobre o engano religioso, e a falsa espiritualidade. Deixa eu só me deparar com o texto aqui. O engano religioso e a falsa espiritualidade. O Senhor Jesus Cristo declara que muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 5. O Senhor Jesus Cristo alerta repetidamente sobre falsos profetas e falsos cristos que surgiriam operando sinais para enganar, se possível, até os escolhidos. Devemos conhecer a Bíblia Sagrada, para não sermos levados por falsas doutrinas. A verdade que precisamos está na palavra do soberano Deus, não em novidades espirituais. O quarto sinal, a pregação do Evangelho. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vejam que o Evangelho está chegando em lugares que não chegava. Então, tudo isso aponta que o fim está próximo. Meus queridos, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus adverte: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Esse texto é tão atual, presta bem atenção o que o apóstolo Pedro escreveu, para você ver a onipresença da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, há mais de 2000 anos, escreveu o quê? Na sua primeira carta, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que ele diz, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Esse é o nosso dever. Sede sóbrios e vigiai em oração, porque já está próximo o fim de todas as coisas. Tudo está apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O dia e a hora, somente o soberano Deus sabe. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele deixou os sinais. Para nós que somos servos do Senhor, esses sinais que vêm acontecendo não podem passar despercebidos diante de nossos olhos. Porque tudo que vem acontecendo no mundo serve para nos deixar alerta, vigilantes, para mantermos a nossa fé viva e ativa e perseverarmos até o fim na preparação espiritual. Apesar da maldade, Mateus 24, versículo 14. Apesar da maldade, a missão da igreja não para. Este é um sinal positivo. O Evangelho alcançando os confins da terra antes da consumação. Somos chamados a ser agentes do reino, espalhando a verdade,
A nossa missão é expressar a volta do Senhor Jesus Cristo por meio da pregação do Evangelho. Diante desses sinais que estão acontecendo no mundo, a ordem do Senhor Jesus Cristo é viver em vigilância e perseverança. Não devemos temer. Quando vimos essas coisas acontecerem, sabemos que a nossa redenção se aproxima e não que Deus perdeu o controle. Perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículo 13. Vigilância. Devemos viver uma vida santa e em constante oração, pois Ele voltará no momento em que não esperamos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, você vê que em Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo alertou que antes da sua volta, o mundo testemunharia acontecimentos que chamariam a atenção de todos, como guerras, fomes,